Pessoal, tudo bem? Eu sou a doutora Patrícia Plisk, sou dermatologista há 17 anos, sou membro da Sociedade Brasileira de Dermatologia e criei esse canal para compartilhar com vocês assuntos referentes à minha especialidade e ao que ela pode oferecer. Hoje eu vou falar sobre um tema muito procurado no consultório, que é o melasma, tratamento do melasma. Como é que ela se manifesta? Por que ele aparece, né? Essas manchas que incomodam tantas mulheres, e eu digo mulheres porque aparece muito mais, a prevalência é muito maior nas mulheres do que nos homens. Vamos começar pelas causas. A primeira delas é a radiação ultravioleta, gente. Então, o grande vilão do melasma sempre foi a radiação ultravioleta. 30% dos casos tem uma característica genética. É aquele paciente que conta uma história de que a mãe teve, a tia teve, a irmã tem, e é um percentual bom de 30%. Está muito ligado ao estrogênio e à luz visível. O estrogênio justifica o fato dele acometer mais mulheres, né? E a luz visível justifica a nossa preferência, mais na frente eu vou falar, pelos filtros que têm barreira física como parte importantíssima no tratamento. Uma coisa muito interessante de se falar aqui é que o melasma ele é uma doença pigmentar, mas que também tem um componente vascular e, olha, ligada ao fotodano, ligada aos danos que o sol que a gente toma ao longo da nossa vida causa na nossa pele. Então, quanto mais danificada for a pele, quanto menos cuidada ela for, mais manchada ela vai ficar. Tratar a qualidade da pele significa tratar o melasma, e isso, gente, é uma coisa que tem que estar muito bem sedimentada na cabeça de vocês. Então, o que eu preciso entender para evitar que vai piorar a minha condição de melasma, a minha mancha? A primeira delas é a exposição solar. O sol é inimigo da mancha, inimigo completo. Então, radiação UV foi a primeira causa que eu falei da mancha. Vocês não podem se expor sob nenhuma hipótese. E isso inclui, gente, a radiação infravermelha. O que significa isso? Que o calor também piora a mancha. Qualquer tipo de calor, o mormaço, não tem sol, tá nublado, mas tá calor, tá mormaço, vai piorar a mancha. O calor do secador piora a mancha do melasma, olha que coisa. É melhor dar preferência sempre àquele vento mais frio para quem tem essa condição de ser manchadinho. Flutuações hormonais aparecem em alterações da fisiologia, né? Na gravidez, principalmente, porque tem flutuação de estrógeno, de progesterona, as alterações fisiológicas em geral. Estresse. Por que estresse piora melasma? Piora sim, porque libera radical livre. Radical livre aumenta o dano na pele, aumenta o fotodano na pele, aumenta a mancha. Não há uma piora, pessoal, no inverno, não. Muita gente pergunta isso, por que meu melasma piora no inverno? Porque normalmente, no inverno o que acontece é que a gente tem um hábito, né, de relaxar com os cuidados com o sol. Porque o sol não está tão intenso, o calor também não, e aí a gente acaba relaxando com o uso do filtro solar, daí porque grande incidência de piora de melasma no inverno. Normalmente ele não piora quando o paciente está em tratamento, porque o inverno também é o melhor momento para a gente tratar, fazer os procedimentos relacionados ao clareamento. Então, esses pacientes, quando vocês estão em tratamento, vocês tomam conta direitinho em casa. Quando não, há aquele sentimento, aquela sensação assim de que, não está tão quente, e você acaba esquecendo o uso do filtro solar, e isso é fatal, isso é determinante para a piora da condição. Existem duas coisas importantes que eu quero falar aqui com vocês em relação ao melasma, são duas dicas. A primeira delas é: não irrite o seu melasma. Qualquer abordagem, qualquer comportamento que irrite a sua pele vai piorar o melasma. Ele é uma condição associada à célula que produz pigmento. Ela é hiperreativa. Então, qualquer coisa que você faça que possa irritar, ela certamente vai produzir mais pigmento e vai piorar a condição.
E a outra dica importante é: deixe a sua mancha escondida. Esconda. Como assim, Patrícia? Como vou esconder uma mancha? Escondendo mesmo, com maquiagem, com corretivo, com barreira física. Quanto menos aparente ela estiver no espelho, mais você vai estar protegido. Então vamos lá, cuidados importantes, né? O vídeo de hoje é sobre o que você pode fazer efetivamente, principalmente estando em casa, para melhorar ou para manter a sua pele clara. Então, primeira coisa, pessoal, filtro solar. Não tem como ficar sem ele. Filtro solar de preferência com cor, porque ele é um filtro de barreira física, justamente vai proteger contra a luz visível também, e quanto mais alto o fator de proteção, melhor. Por que eu preciso usar um fator de proteção alto se a gente sabe que os filtros solares com fator de proteção 30, aquele que está no rótulo FPS 30, protegem mais de 90% da radiação? Por que então que eu preciso usar, que a gente dá preferência para filtros de fatores mais elevados? Porque normalmente nós não usamos o filtro de forma correta. O correto seria usar a quantidade que eu tô falando, né? O correto seria usar uma colherzinha de café. E a gente normalmente não usa nenhuma ervilha. Então, o que acontece é que você faz uma proteção que corresponde normalmente a 30%, a 1/3 do que realmente você estaria protegendo se você estivesse usando a quantidade correta. Então, pensa comigo. Se você está usando fator 30 e não aplica corretamente, você caiu para 10. Se você está usando fator 60, você caiu para 20. 20 é bem melhor do que 10. Então, na dúvida, você sempre vai usar o fator de proteção maior. Ou vamos criar o bom hábito de usar a quantidade correta. Não dá para economizar. Tem que proteger usando. Filtro solar não foi feito para durar o ano inteiro. Você vai ter que comprar várias vezes aquele filtro que você gosta, porque se não for assim, você não está usando da forma correta. E como é que eu vou usar? Se você vai aplicar de manhã e vai aplicar na hora do almoço. 2 vezes por dia tá de bom tamanho. Aquela coisa de aplicar de 2 em 2 horas, gente, é para exposição direta ao sol. E outra coisa importante em relação ao filtro solar que vocês precisam saber. Existe o fator de proteção FPS, aquele que está no rótulo, né? 30, 50, 60. Esse protege da radiação B, UVB. Essa é a radiação da queimadura. A queimadura solar, inclusive, quando você vai se expor ao sol na praia e na piscina. Importante você estar atento na hora de você escolher o seu filtro solar para proteção UVA, que no rótulo do filtro vem escrito como PPD. E esse PPD normalmente corresponde a 30% da proteção UVB. Então, UVA corresponde sempre a 30% da proteção UVB. E essa radiação UVA, ela é a responsável pelo dano celular. Então, é essa radiação que é a principal causadora do envelhecimento, do fotodano e das lesões malignas da pele. Então, por exemplo, um fator 30 de proteção, a gente consegue aí 30% dessa proteção está relacionada ao PPD UVA. Importante vocês saberem disso, e a maioria dos pacientes não sabe, e a gente fornece essa informação importante. Filtro solar oral, né? Vamos falar sobre eles. Eu uso o filtro solar oral, e o que é isso? O que eles são? Normalmente, esses filtros são extratos vegetais, né? Eles são muito interessantes na hora da proteção contra aquela radiação que penetrou. Sempre que você se expõe, você tem algum grau de penetração da radiação V. E aquela radiação que penetrou, quem faz uso do filtro solar oral tem uma proteção maior daquele dano que a radiação causaria. Então, olha que coisa interessante. O filtro solar oral é um excelente aliado, principalmente para quem tem mancha, mas ele não substitui o filtro físico. O importante é você usar
o físico que eu digo, o tópico, e o oral é um coadjuvante, é um complemento. E eu tô aqui no meu roteirinho, pessoal, porque esse tema é enorme. Então, se eu não colocar um roteiro, a gente se perde aqui no assunto. E esse é o primeiro vídeo sobre melasma. Haverão outros. E os antioxidantes tópicos, né? Os antioxidantes tópicos são muito importantes. Hoje eles estão inseridos no contexto do tratamento por conta daquilo que eu falei no começo do vídeo, por conta do melasma ser uma doença ligada ao fotodamo. Então você tem que antioxidar a pele e aí você vai ter uma melhora expressiva. E qual é o melhor antioxidante 1, 2, né? É o que eu mais uso, é a vitamina C. A vitamina C tópica, ela é um grande aliado e tá na casadinha com o filtro solar para uso pela manhã, embaixo dele, lava o rosto, aplica o filtro, aplica a vitamina C e por cima o filtro solar. E aí ela vai ter a função clareadora e ela vai ter também a função de antioxidar. Então é o seguinte, gente, vamos lá. Vamos resumindo aqui mais ou menos para vocês entenderem como ficou essa ordem de utilização, né? De manhã, você vai lavar o rosto, vai aplicar o antioxidante, de preferência a vitamina C, vai aplicar o filtro solar com barreira física, de preferência com cor. Ah, Patrícia, mas eu não gosto de cor não. Eu posso usar o meu filtro branco e usar uma maquiagem por cima? Pode e deve. Se você é daquelas que não se adaptou a nenhum filtro com cor, que a cor dos filtros não ficou bem em você, e você tem uma maquiagem, uma base ou um corretivo que você gosta, pode usar por cima do filtro solar sem nenhum problema. E à noite? À noite é papo para outro vídeo. À noite você vai lavar, vai aplicar o clareador, né, o ácido, seja o clareador que o seu dermatologista prescreveu, e vai dormir já com o tratamento em atividade. Normalmente a gente faz esse tratamento no inverno. Então, gente, hoje foi isso. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou do vídeo, dá um like, curte, compartilha com seus amigos, compartilha com seus familiares. A gente vai continuar falando de melasma. Se você ficou com dúvida, manda pergunta, eu vou tentar responder a todo mundo. E até o próximo vídeo na próxima semana. Beijo, pessoal!